Muito bem, muito bom dia a todos amigos da Leandro Stormer. Aqui quem fala é Thiago Bizzi. Fazia um tempinho que eu não aparecia aqui no bate-papo, estive ausente de férias, mas agora eu retorno. Agora são 10 horas e 2 minutos, sejam todos muito bem-vindos. Vou falar um pouquinho sobre o mercado. O objetivo do bate-papo é ficar à disposição para responder dúvidas de todos vocês sobre a situação gráfica dos papéis que mais interessam. Então vocês podem sempre nos direcionar para os papéis que vocês querem através da ferramenta de bate-papo. Se vocês estão na cara do site e vocês estão vendo a janelinha pequena à direita, cliquem logo abaixo para acessar a sala de bate-papo e ter à disposição a ferramenta de envio de mensagens. Ok? Então, convido todos a participar. Eu vou iniciar falando um pouquinho sobre como está o mercado, como está para ser esta abertura, como está sendo essa abertura. E depois dessa introdução, a gente parte para as mensagens e as perguntas de vocês. Maravilha. E obrigado aí pelas felicitações de retorno, pessoal. Muito obrigado. Bom, nós temos aí na tela o gráfico do dólar futuro. Tá? A gente falou muito sobre dólar ontem, a gente teve um hangout bem legal, consegui participar da metade para frente. Geralmente a gente não começa pelo dólar, mas só para colocar aqui, né? O dólar ontem gerou o rompimento de uma correção meio lateralizada, com formato de mastro bandeira, conforme está aqui nessa linha amarela. O rompimento ontem ficou claro, girando compra pelo método Leandro, compra pelo método Bizzi, e hoje vai confirmando até esse cenário de compra que superou a máxima de ontem. O alvo que a gente teria por esse padrão complexo, né, nos aponta para 3.925, muito próximo dos R$4. E aqui, pessoal, isso me chama muita atenção. Eu tenho uma junção 1, 2, 3, tripla aí de projeções. Eu tenho a projeção do rompimento do canal de alta, deixa eu botar limpo aqui, ó, deste canal de alta que foi rompido para cima, a projeção dele está nessa linha azul aqui, dá um zoom. Daí tem o canal primário de alta que foi rompido aqui, e daí a projeção é esta linha aqui, né? E a projeção do próprio Márcio Bandeira, tudo nessa zona. Tá reparando então que tudo aponta para cá. Então, a minha expectativa é de alta para o dólar aí nas próximas sessões, nas próximas semanas, talvez ao longo do próximo mês. O Wellington está perguntando, Bizzi gerou o trade agora pelo método Bizzi no dólar, WDOU 15? No intraday ele se refere. Bom, a gente teve uma abertura em gap de baixa, pequenininho, mercado com essa correçãozinha testou essa antiga zona de resistência, que agora funciona como suporte. Subiu, rompeu a linha d'água, superou a máxima do que rompeu a linha d'água, portanto sim, gerou compra no método Bizzi de Day Trade para o rompimento de linha d'água. O método Leandro não aceita esse rompimento, porque ele se dá antes de uma hora de negociação, tá? Mas pelo método Bizzi, sim, houve uma compra, estava abaixo da mínima do dia, com a possibilidade, talvez, eu diria nem a possibilidade, mas com talvez a necessidade de ajustar o stop pela média móvel de 9, que é essa média em rosa aqui. É como eu gosto de fazer, certo? Bom, vamos para o gráfico do índice. O Ibovespa, nessas últimas 2 semanas, né, nesse período que eu estive fora, o mercado mergulhou, né, deu um belo mergulho, e com esse movimento de queda veio testar, alfinetar a zona de suporte entre 45 mil e 44 mil pontos, que é uma zona muito importante, E eu acho improvável que o mercado consiga romper de imediato isso daí, não acredito que vai romper, tá? Mas ainda não conseguiu gerar nenhum sinal de compra. Tá? A gente teve esse candle aqui, dá uma ideia de exaustão, mas não das melhores. Seguinte, ontem o mercado esboçou uma reação, mas acabou cedendo mais para o final do pregão, deixando a sombra superior. E esses sinais dizem que os vendedores ainda estão no comando da situação. Então, em termos de swing trade, o mercado ainda não marca fundo
Tá? Não dá um sinal consistente nesse sentido. Tá? É possível que a gente tenha um fundo aí, é altamente provável, mas a gente não tem um sinal gráfico. Tá? Acho que no farol de hoje eu vou me estender um pouquinho mais sobre as possibilidades em relação a essa zona de suporte dos 44 mil pontos e as chances do mercado romper essa região e buscar o fundo de 2008, tá? Lá em 30 mil pontos. Aqui ia demorar muito tempo. Olhando o intraday, a gente vai para o INV15, o mini índice. O mini índice abriu em gap de alta e vai desenhando aí uma ilha, primeiro movimento. Tá? Ilha barra primeiro movimento. É ambos. Como eu estar contra a média móvel de 21 períodos, eu não trabalharia com uma ilha não, ou seja, eu não operaria a mera superação na máxima com pontos de compra. Mas o rompimento da máxima do dia, com o candle fechado, portanto, abre espaço para operações de compra, tanto pelo método BISI quanto pelo método Leandro, alinhada com o gap da abertura. Tá? Se isso acontecer, se houvesse rompimento, o mercado deve testar novamente a abertura de ontem, lá por volta dos 46.300 pontos. Tá? Se o mercado perder força, tá, e romper para baixo essa congestãozinha, esse primeiro movimento, ou seja, contra o gap, pelo método Leandro não tem operação, pelo método BISI é possível. Mas onde, tanto pelo meu método quanto pelo método Leandro, ocorreria a operação seria pelo rompimento da linha d'água aqui embaixo. Ontem houve o rompimento da linha d'água bem tarde no pregão, ó, foi aqui. Ainda assim, conseguiu oferecer uns 500 pontos de retorno. Então, essa é a situação para o dólar e a situação para o índice Bovespa. Tá? Por enquanto, o índice vai acenando aí com um cenário positivo, mas ele tem que ser confirmado pelo rompimento desse padrão de primeiro movimento. Tá? O mercado americano, a minha expectativa para o mercado americano é que ele prosseguisse o movimento de queda um pouquinho mais para testar, estou olhando aqui o gráfico do Dow Jones, essa linha de forma um pouco mais clara. Tá? O Dow Jones não abriu ainda, vai abrir daqui a 20 minutos mais ou menos. O S&P 500 futuro já opera. Ele sofreu uma quedinha no pré-mercado, que trouxe os preços novamente para próximo dessa zona de suporte 1.847 e agora vai apresentando aí alguma recuperação. Está tentando então marcar um fundo. O cenário no intraday não nos diz muita coisa, apenas um zigue-zague ascendente. O gráfico futuro do S&P 500. Resistência está nessa linha vermelha. E suporte nesta linha azul. Eu vou apagar essas linhas aqui. Que no intraday já não consigo mais ver. Da onde ela surge. Quero ter que limpar. De tempos em tempos tem que dar uma limpada. Tá, eu limpo depois então. Não vou perder tempo. Não gosto de ver gráfico sujo. Então, viés para o mercado americano. É autista. Para o nosso mercado é autista a confirmar. Para o dólar é autista, está tudo em alta. Pelo menos por enquanto. Muito bem. Então, tendo dado essa olhadinha aí, vamos dar uma olhada nas mensagens de vocês. Dei só um segundinho, eu tô meio fora de ritmo aqui. Bob, Busy, pode comentar compra em MDA3 para swing trade? Ontem acionou, ficou bonito, não acha? Sim. MDA3 nos ofereceu no dia 24 um martelete bem amplo, com boas características, quase, dá para dizer que todo fora da banda de Bollinger. Tá? O que faltou aqui foi um pouco mais de volume, só isso faltou. Mas era um trade possível. Ele foi acionado no pregão de ontem. Conseguiu fechar na máxima e houve um acréscimo de volume. Isso é bom. Se o cara não fez uma operação nesse candle aqui, como não tem tanta diferença de
de preço entre essa máxima e essa máxima, e ambos os candles têm uma cotação altista, que se fechou fora, fechou dentro, a gente poderia buscar a operação pela compra, a gente poderia operar na compra pela operação máxima de ontem. Começa a ficar difícil um pouco, esse stop que é um pouco distante. Tá? O stop ideal ficaria abaixo de 60, mas na minha opinião, qualquer candle mais forte queda, que fosse capaz de fechar abaixo da mínima de ontem, abaixo do corpo de anteontem, já seria um sinal ruim e eu traria stop abaixo da mínima dele. Tá? Mas o que me indica, por enquanto, é que MGT realmente vai conseguir repicar. Tá? A gente tem uma volatilidade nesse papel de 29,80. Então, 2,98% de alta em relação ao ponto de entrada já seria teu RP. Provavelmente batendo aqui na média móvel de 9 no gráfico diário, a gente cumpre as RPs na maior parte das entradas. João pede para a gente falar sobre o milho e o boi. Não são os gráficos que eu tenho maior expertise. Deixa eu confirmar aqui com o Vlad. Vlad, o milho é CCU, tá ainda no contrato U? Ainda é U. Tá. Então esse é o CCMU15, que é o milho. O milho está numa tendência de alta. Tá? O milho deu sinais mais altistas, né, a partir do rompimento que a gente teve no dia 26 de junho, o rompimento desse fundo duplo. Depois o mercado fez uma correção bem dentro do que a análise técnica clássica diz, né, e veio testar o ponto rompido em 26,40. Né, aqui oferecendo entrada pela expressão dessa máxima. Uma visão mais clássica de análise técnica, a gente segue nesse zigue-zague ascendente. Na última correção, o milho não segurou no topo anterior, não deu também nenhum sinal aqui para entrar, então não teve uma operação errada. E aqui a gente teve um sinal de entrar na ponta compradora por correção. Tá? Em cima da retração de 68, em cima desse topinho anterior, em cima da média móvel de 20 períodos, candle de reversão, volume legal. Houve acionamento, o mercado corrigiu 3 dias e agora está oferecendo lucro para quem fez a operação. Mas é muito comum operar essas commodities, a gente tem uma certa predileção por operar essas commodities na base da média móvel de 9. Tá? E houve operação compradora pela média móvel de 9 no dia 20. Então, no fechamento do dia 20, pelo modelo que o Vlad ensina, nos treinamentos de commodities, gerou compra, né? E essa operação provavelmente já bateu o alvo. Né? Vlad, RP pela média móvel de 9 é amplitude do risco e ajuste de stop depois? Ou carrega inteira? Vlad? Pela média móvel de 9, conforme tu ensina lá no treinamento de commodities, lá naquelas estratégias, a gente faz RP na medida do risco, depois ajusta ou carrega tudo? Opção. Opção. Tem aberto, opção. Bom, pela medida do risco, tá, que seria a amplitude desse candle que virou a média móvel de 9 para cima, a RP teria sido alcançada ontem, tá, 29,11. E agora vai carregando. Minha expectativa é que realmente o milho siga em alta, até que ele alcance essa zona de resistência mais importante em 30,30. O boi está no vencimento V ainda? Tá. O boi também está engatando aí uma tendência de alta. Também ofereceu trade pela média móvel de 9 aqui, um trade lucrativo. Outro trade na ponta compradora aqui, que também já alcançou seu alvo e agora vai descarregando posição pela média móvel de 9. Fora isso, a gente tem uma tendência de alta. O candle do dia 12 gerou o rompimento de um pivô. Então aqui a cabeça de pivô rompeu, houve um rápido pullback.
E agora o mercado parece estar querendo ganhar forças para desenvolver um movimento um pouco mais acelerado em busca da próxima faixa de resistência, que seria ali 155. É isso. O Obiano está gritando aqui que o dólar está fazendo pullback na linha d'água. Verdade, fez uma correçãozinha. Não deixa de ser um pullback. Segue respeitando a média móvel de 9, então sem nenhuma necessidade de ajustar stop por enquanto. O mini índice segue desenhando esse primeiro movimento que está bem bonito. Tá? Eu acho um cenário bem interessante, porque dentro do meu modelo, um pouquinho diferente do método Leandro, dá para ter operação tanto para cima quanto para baixo. O e-trader que nos acompanha aqui pelo bate-papo do LS Live, que é fechado aqui para clientes, diz: bom dia, sei que trader não opera notícias, mas ficar sabendo da agenda pode ser útil face ao aumento da volatilidade. Ficou para hoje a decisão sobre o aumento da tributação dos bancos. Ele posta aqui o link da Infomoney. É verdade, saber da agenda do dia é sempre bem interessante. Por isso que a gente posta do dia ali no LS Live, agenda pelo menos de indicadores econômicos, tá? O xará, meu Thiago, pede pra gente falar sobre a VEG 3. Bom, a VEG chama a minha atenção. Reparem que ela teve esse evento no papel que mudou o valor da cotação, tá? Então eu gosto de considerar mais o gráfico daqui para frente, para trás fica meio bagunçado. A gente teve um belo movimento de alta, até que a gente teve um rompimento de consolidação em topo para baixo, com um volume bem forte. Aqui foi uma venda bem falada pelo Farol, e o mercado realmente despencou depois disso, num forte movimento de queda. Mas anteontem, a gente teve um candle de cotação reversível, muito próximo aqui dessa zona de fundo. Dá para forçar um pouquinho, dizer que bateu nesse patamar. E ontem nós tivemos a superação dessa máxima, o que permitiu então a operação na ponta compradora. Esse foi um trade postado. O desenrolar do pregão de ontem não foi dos mais bonitos, né? Foi um candle de baixo, mas é muito alta a chance da VEG 3 estar desenvolvendo realmente um fundo aqui. Eu não vejo uma nova entrada do papel no momento. Tá? Eu esperaria a formação de um candle branco e operaria a superação da massa candle branco como um novo sinal de entrada pelo gráfico diário. Tá? Acredito que o papel vá buscar novamente a faixa dos 20. Tá? Esse topo aqui foi feito. Não deixa também de ser um topo duplo. Ajustando o gráfico. A gente vai perceber que aqui também, que VEG vem numa longa tendência de alta, e essa correção que nós tivemos agora nas últimas semanas foi uma correção dentro do normal, dentro do esperado, uma longa tendência de alta, e que foi capaz de trazer os preços a testar a média móvel de 200, que é sempre um alvo para correções mais longas. Então o gráfico está num ponto interessante. O Alexandre pede para a gente comentar SC13 e MRV3. Vamos lá. Esse aqui é o gráfico da MRV3. E esse ativo se encontra no momento num ponto interessante. Historicamente, a gente tem um fundo bem importante, o fundo de 2013, por volta aqui dos R$6. Tá? Esse fundo aqui, 6,6. E esse patamar foi testado nessa última queda. O papel agora tenta marcar um fundo. Na verdade, o fundo já foi marcado, mas não gerou ainda um ponto de entrada muito fácil, muito claro. Tá? Mas aqui é uma zona importante, por volta dos 6,6 é o suporte primário, e um sinal
bom de reversão nessa região, pode realmente permitir a operação. Tá? Mas não é um gráfico que está me chamando muita atenção, não. Tá? Caso o papel consiga repicar, resistência imediata provavelmente vai ser a média móvel de 21 períodos, e ela vai se movendo no tempo, então depende do fator tempo aí. E depois, provavelmente essa zona em torno de 7,60, que foi o patamar que foi rompido, né? A gente tinha essa congestão foi rompida para baixo, foi um rompimento um pouquinho bagunçado, mas rompeu pullback e foi embora. Então esse ponto aqui por volta de 7,60 é uma área forte preço associado. SC3, esse papel tá feio. Tá? A gente tinha uma zona de suporte primário bem importante por volta dos 15,40 e essa região foi rompida. O mercado nem deu sinal de reversão, nem tentou se reverter em cima dessa zona, passou batido, a gente segue num zigue-zague descendente. Não há nenhum sinal que permita a operação na ponta compradora. Né? Trades aí de retorno à média não são válidos porque a média está muito próxima. E venda também não tem, isso aqui como uma venda de correção não me interessaria. O que a gente teria que esperar em SC3 é uma certa congestão, definir suporte e resistência novos e operar a partir do rompimento desses limites. Jorge, bom dia, Bizi. Por favor, comentar hipermarcas e Velite para longo prazo. Bom, hipermarcas, vendo uma forte tendência de alta, gerou um rompimento bacana e aproveitável aqui. Acho que acompanhou isso bem de perto. Tá? Tive a operação aqui com sucesso. Depois teve uma venda para o bebê abandonado. E eu acompanhava muito de perto esse papel do Farol. E a gente estava esperando um sinal de reversão aqui para entrar na ponta compradora, porque a tendência era muito alta, era muito forte de alta. Só que daí o papel fez aquele cenário, né? Quando chega no ponto que tem que reverter e dá então a oportunidade de compra aqui, ao invés de desacelerar, o papel acelerou com esse candle. E a partir daí seguiu caindo, né? E foi perdendo essa zona de suporte. Quando isso acontece, considerando um prazo maior, isso aqui pode ter sido um rompimento falso, por isso a gente esperava um movimento longo de queda da hipermarcas. Só que o meu movimento longo era para buscar o fundo de abril e provavelmente a média móvel de 200. O papel rompeu essa região e segue em queda. Tá? Olhando para trás, agora, tá? A gente tem como suporte dois pontos. Um mais próximo aqui em 15,70, que não foi alcançado ainda, e um pouquinho mais distante, mais forte em 14,30, que é mais difícil de ser buscado. Tá? Então, assim, hipermarcas não bateu nesse suporte aqui ainda. E eu só me sentiria confortável buscar operações na compra em hipermarcas se ela batesse aquele suporte. Tá? E, por outro lado, o papel já está muito esticado para a gente buscar vendas. Então, no momento eu não faria nada em hipermarcas, ou ela cai mais um pouquinho para bater aquele suporte da bastante reversão, ou não faço nada. Velite. Velite é outro papel que na longa tendência de alta corrigiu forte nas últimas semanas e veio buscar a média móvel de 200 como ela faz, e passar um pouquinho da média móvel de 200. Isso é um comportamento comum. Tá? A gente teve um sinal de reversão no dia 24, foi segunda, tá? Distante da média móvel de 21 períodos, bateu nesse patamar de suporte, tendo passado um pouquinho para baixo da média móvel de 200, mas não vejo isso como um grande problema. E esse sinal foi acionado ontem. Foi um trade que estava no Farol como um trade interessante, tá? Com stop idealmente abaixo dos 42,20, se possível abaixo de 42 é um stop mais adequado para uma operação de compra aí. Tá? Então, na minha visão, já teve um sinal de compra acionado ontem. O papel segue interessante, mas se eu não entrei, para entrar eu buscaria um novo sinal de reversão, um novo candle de força compradora tendo sua máxima superada. Tá? Esse papel está interessante, só que é o seguinte, se a Velite, tá, ela congestionar aqui, passar algum tempo, e depois acabar rompendo essa zona de suporte, isso vai ser um sinal muito ruim, porque aí num prazo maior, eu vou ver isso como um rompimento falso desse topo aqui. O mercado rompeu, não vou sustentar e vem para dentro. Daí a gente poderia esperar uma correção mais longa, talvez buscando a zona dos 34. Tá? Então, ficaria feio o cenário se isso acontecesse.
Muito bem. E o Renan pede pra gente falar sobre Banrisul, né? BRSR6. Banrisul não tá legal, tá numa tendência de baixa. Repara que a gente teve aqui um ombro, cabeça, ombro invertido, houve um rompimento. Esse foi um trade que para mim valia a pena fazer, estava interessante. Tá? Esse trade foi estopado. O papel estava indo, começou a fazer um pullback, e aqui tinha que desacelerar, acelerou, pá, rompeu a média móvel de 20 períodos, gerou stop pela perda dessa mínima. E transformou esse rompimento falso, que a gente espera depois do rompimento falso, um movimento amplo na direção contrária do rompimento. Tá? Esse movimento conseguiu romper esse fundo. E agora esse fundo aqui, repara, serve de resistência. O mercado tentou repicar, teve um sinalzinho de retorno na média aqui, que teve sucesso, mas que morreu exatamente no fundo rompido. Tem expectativa de manutenção do movimento de queda em Banrisul. Tá? Olhando para trás, Banrisul não está num ponto interessante. Ele está meio que num espaço vazio e por isso é um papel que, em tese, tem mais facilidade para seguir caindo. Legal. Está aqui já quase na hora para encerrar o nosso bate-papo de abertura. Eu vou aproveitar e falar sobre vou falar um pouquinho sobre o hangout que a gente teve ontem. Onde a gente teve um hangout sobre o dólar. Foi bem interessante. Vale a pena assistir. Eu não sei se a gravação vai estar disponível, sabe, Vlad? Boa pergunta, a gente não sabe. Eu vou tentar descobrir isso daí. Tá? Quem se inscreveu certamente vai receber um e-mail de agradecimento pela participação. Talvez ali esteja o link para assistir novamente. De qualquer forma, se quiser assistir, manda um e-mail para atendimento@leandrostormer. Eu acho que o pessoal consegue o link da gravação, porque ficou uma gravação em algum lugar. E ontem a gente ofereceu uma condição especial para comprar um pacote de tradamentos relacionados a dólar. Se você entrar ali no nosso site, vocês vão ver que tem ali o banner pacote dólar. Aí a gente tinha uma condição que era o pacote, o valor promocional reduzindo o valor para R$4.000 e ganhando, sendo cliente Leandro Stormer, 1.000 contratos para operar, 1.000 contratos de mini dólar. E a gente acabou abrindo também a possibilidade, na base da solicitação de alguns participantes, transformar esse valor equivalente em corretagem, que seria 1.000 contratos, R$1.000, né? R$1 por contrato em desconto adicional. Daí tinha um outro código, um outro cupom, que daí trazia o valor para 3.000, mas daí sem essa franquia de contratos. Quem tiver interesse, manda um e-mail para atendimento@leandrostormer.com.br. Pode mandar só aí com a mensagem dólar e o pessoal entra em contato. Certo? Eu vou me despedindo por aqui. A gente, às 11 e pouquinho, a gente volta a transmitir no LS Live. Tá? Eu estou então voltando à minha rotina usual. Então, aos que logo verei, é um até logo, e aos demais é um tchau e um bom pregão. Falou, pessoal!